Olá, bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nesse terceiro episódio, nós escolhemos como pergunta principal como não gostaria de ser. O nosso objetivo é analisar aqueles aspectos que fazem parte do nosso si mesmo, que nós também chamamos de self na psicologia analítica, na psicologia que Joana de Ângeles descreve, mas que também podemos chamar de espírito para nós, os espíritas. É a essência nossa divina, é o nosso verdadeiro e real ser. É a nossa particularidade ou personalidade total, é o nosso eu completo. Em cada reencarnação, nós construímos uma nova versão, uma nova camada. E essa nova camada, que é a personalidade atual, ela costuma ser enxergada como eu, sinônimo de ego, aquilo que eu conheço de mim, aquilo que eu domino sobre mim, aquilo que eu acesso sobre mim mesma. No entanto, eu sou muito mais do que esta que estou nessa reencarnação. E essa totalidade, esse eu completo, o espírito, nós também podemos nos referir a ele como o self, na linguagem da psicologia analítica, aproximando do conceito que para nós espíritas significa esse si mesmo, essa essência e esse centro da totalidade da psique. Então, quando nós fazemos a pergunta como não gostaríamos de ser, significa que eu estou me referindo àqueles aspectos que eu reprovo, que eu me envergonho, que eu tento evitar, que eu tenho muito medo de encontrar em mim. É como se eu fizesse um juízo de valores e falasse isso eu não admito, para mim é horrível, eu preciso não ser assim. E algumas vezes, alguns desses aspectos estão em mim. Então, esse ego, fazendo essa análise, tenta se afastar de várias formas, que são os mecanismos de defesa do ego. Então, nós negamos, nós reprimimos, finge que não existe, joga embaixo do tapete, deixa pra lá, vamos esquecer logo, fala que é o outro, que é a culpa do outro, que não sou eu. Tudo isso a gente faz para evitar esses aspectos indesejados pelo ego e que, no entanto, podem estar em nós, como provavelmente estão, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos e estamos evoluindo. Então, para conversarmos hoje a respeito desse tema, eu gostaria de iniciar trazendo aqui um conto que se tornou filme e que é conhecido praticamente por todos. Foi muito difundido em todas as culturas, traduzido em muitas línguas. No Brasil, ele chegou com o nome de O Médico e o Monstro. Na linguagem original, que é a língua inglesa, era The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Então, são dois personagens em um. É um médico que descobre em si um outro aspecto, uma outra personalidade que vivia escondida nele mesmo. Então, ora é o Dr. Jekyll, que é o médico que está funcionando, atuando, e ele é uma personagem calma, tranquila, dedicada a curar as pessoas, a observar o que é melhor para o coletivo, a reprimir aquilo que ele sabe que não seria um comportamento adequado. Ele tem uma autorregulação, ele é capaz de conviver no mundo de uma forma agradável, benéfica para si e para o outro, mas talvez a um custo muito alto de reprimir muita coisa que ele gostaria de fazer. Então, de vez em quando aparece esse personagem, como se ele liberasse essa besta, essa fera que existia nele, e aí então o Mr. Hyde, né?
uma semelhança com o escondido do inglês, né? Se a gente for procurar a palavra, é semelhante à escrita. Então, Mr. Hyde é esse personagem que libera os instintos agressivos, as tendências negativas. Então, em alguns momentos, esse médico se transforma nesse monstro, no sentido de ser uma besta incontrolável, que faz aquilo que entende, aquilo que deseja e que não leva desaforo para casa e que explode, que bate, que briga, que é violento e que mata se for preciso. Então, o conto, ele nos traz essa oportunidade de olharmos para o espelho e admitirmos que todos nós, no nosso grau de evolução, vamos carregar muitos aspectos, nem são apenas dois. Não temos só um lado bonzinho e um lado bravo, diabinho e diabólico. Nós temos muitos aspectos. Nós temos um aspecto que de vez em quando a gente fica mais melancólica e triste. Nós temos aspectos que às vezes nos deixam muito eufórica e a gente passa até do limite. É como se nós fôssemos, na verdade, uma diversidade de eus. Nós trazemos em nós muitas subpersonalidades, se é que a gente pode chamar assim. Mas são aspectos nossos que de vez em quando, baseado no que eu estou sentindo, no que eu estou pensando, no que está acontecendo no mundo de fora, eu assumo uma determinada tendência. Ai, tem coisas que me deixam agressiva, tem coisas que me deixam depressiva, eu levo dias para voltar ao meu normal. Normal, sinônimo daquilo que eu identifico como ego. Nós já falamos sobre o ego nos episódios anteriores. Essa é o centro da consciência, é aquilo que eu entendo como eu. Quando eu digo eu, Cris, fulana de tal, que gosta disso, que não gosta daquilo, provavelmente eu estou descrevendo aquilo que o meu ego é. É aquilo que eu sei a respeito de mim, que é o que está na minha consciência. No entanto, eu não sou só a minha consciência. Minha consciência é uma parte pequena comparada com o universo que faz parte do meu inconsciente. Ou seja, tem muito sobre mim que eu desconheço, que está em algum lugar de mim mesma. E de vez em quando ele aflora esses outros lados desconhecidos, como se roubasse o lugar do ego. Então, esses outros eus que existem em mim e que estão guardados lá no inconsciente é que são descritos nesse conto. Então, trazendo um pouquinho aí desse conto, a gente vai ver o seguinte, que o médico e o monstro trata, né, da questão do duplo, da clivagem do psiquismo, do outro, mas não do outro exterior, não do semelhante, do meu próximo, mas daquele outro interior que nos habita e que, embora nos seja desconhecido, nos é terrivelmente ameaçador. É o que nos mostra o autor Robert Louis Stevenson, que escreveu esse conto, esse livro em 1941, já é antigo. Stevenson, através do Sr. Hyde, nos traz a ocultação já no próprio nome, com a homofonia entre Hyde e Hyde, que é esconder e ocultar em inglês, como eu já havia dito. Parecem, né? Então foi de propósito, porque é aquele outro que eu tento esconder, é o outro que eu evito que as pessoas descubram em mim, principalmente se na minha persona, que nós também já conversamos nos encontros anteriores, eu equipo minha persona com aspectos muito polarizados. Quanto mais eu polarizo um aspecto da minha persona, mais eu preciso reprimir o polo oposto. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque na minha persona, na forma como eu me mostro para a sociedade, eu atribuo um valor que eu sou muito calma. Eu sou muito pacífica e nada me tira do sério. Então, por algum motivo, eu entendi que é importante eu me mostrar assim para a sociedade, então eu faço um esforço bastante, não que eu não seja. Pode ser que eu traga já bastante desse aspecto, pode ser que eu já tenha vindo para essa vida de uma forma mais calma, eu sou aquela pessoa tranquila. A minha mãe já me descrevia assim desde que eu era pequena. No entanto, eu percebo que isso me faz ganhar muitos pontos na sociedade, então eu reforço até chegar no ponto do exagero, as pessoas falarem, não, a Cris, nunca ninguém tirou ela do sério.
Então, quanto mais eu me esforço para fazer isso, ser único, como se eu só fosse calma e ponto final, mais eu preciso controlar para não escapar o polo oposto. A irritada, a brava, a descontrolada, a que surta. Agora a minha pergunta, no nosso grau de evolução, existe possibilidade de eu estar na Terra, contanto que eu não seja um espírito missionário, que eu particularmente sei que não sou? Existe possibilidade de eu não ter nenhum pingo de raiva guardada, escondida? De eu controlar 100% dos meus anseios nervosos e que extrapolam? Não. Então é óbvio que eu carrego em mim, ainda que eu seja predominantemente calma, ainda que eu seja predominantemente tranquila, eu dizer que eu sou apenas calma e apenas tranquila, eu estou excluindo o eu meu, que é nervoso, agitado, bravo, ansioso. É como se eu falasse, eu não posso ser assim, porque eu já me apresentei para a sociedade como sendo a calma. E quanto mais força eu faço para nunca sair da calma, menos eu deixo espaço para admitir que eu não sou só calma. E o que acontece com esse outro lado meu, que não é tão calmo e que de vez em quando quer surtar? Eu reprimo, 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 quer dizer, eu escondo ele embaixo do tapete, eu tranco ele dentro com um cadeado, eu vou me afastando dele. E ele vai constelando, ele vai crescendo, ele vai adoecendo. Vai chegar uma hora, como no conto, que ele explode. E aí a gente vai falar, nossa, quem diria? A Cris que foi a vida inteira calma, surtou e foi a mais violenta de todas. Como pode isso? Porque a Cris ficou fazendo muita força por muito tempo para convencer a si e aos outros de que ela era só calma, apenas calma. Ninguém é apenas uma coisa, principalmente quando estamos em processo de evolução, em mundo de provas e expiações. Então nós trazemos muitos aspectos negativos. Temos aqui muitos Mr. Hydes escondidos mesmo em nós. Então a nossa ideia de hoje é nós criticarmos isso, vamos perguntar, vamos conversar a respeito disso. Como eu não gostaria de ser? E se eu conseguir identificar um elenco de coisas, uma relação, eu não gostaria de ser assim, assado, fazer isso, me comportar assim, pensar daquele jeito. Essa lista é para mim um mapa do tesouro. Porque se eu conseguir olhar para o espelho e dizer assim, se eu faço tanta questão de não ser o que essa lista traz, e, no entanto, eu sei que ninguém está liquidado na Terra em nenhum aspecto, todos nós carregamos algum pouco que seja desses aspectos negativos, ninguém pode falar não. Imagina, impaciência eu já venci, zerei, como dizem os jovens no jogo, zerei. Imagina, já venci, paciência comigo, tô com 100% dela. Não dá pra gente afirmar isso e de nada. Inveja eu? Imagina que eu sou invejosa. Nunca, nem 0,1%. Ninguém pode afirmar isso. Enquanto eu me esforço para dizer que alguma coisa eu já não sou, que alguma coisa eu só sou, eu posso correr o risco de estar reprimindo esse aspecto que eu julgo não ser mais. Então, muito cuidado, porque eu não ganho nada em ter certeza e falar, pronto, isso eu já venci, aquilo eu já não sou, isso aqui eu já superei. Deixa isso em suspensão, olha, não sei. Me parece que eu nunca mais me estressei. Tenho a impressão que as coisas que antes me irritavam já não me irritam mais. Mas daí eu afirmar que pro resto da vida nada vai me irritar, não é inteligente da nossa parte. Porque se a gente faz essa afirmação, é como se a gente assinasse um contrato, não posso mais ser. A consciência vai entender que a Cris já falou que ela é. Então, tudo que parecer o contrário, reprime, some, esconde, joga pro inconsciente, finge que ela não é. Então a gente se atrapalha, porque a gente vai deixar de identificar aspectos nossos, mas que a gente não gostaria. Tem um trecho que está em Paulo, Romanos 7, e diz assim, nas minhas palavras, é como se Paulo tivesse lá na... Paulo é linda a vida dele, né? Porque ele mostra pra gente, primeiro, a versão dele, Mr. Hyde, que era, ele estava vivendo o aspecto
sombrio no sentido de perseguir, de querer matar o outro, de não admitir outras crenças que não fossem a dele. Então ele perseguiu e matou mesmo cristãos. Aí ele se dá conta. Joana de Ângeles tem uma expressão para isso que é cair em si. Então Paulo cai em si, tem, né, na verdade ele caiu do cavalo, porque Jesus o despertou e a partir daí ele retoma a vida. Para retomar a vida, a gente sabe, natureza não dá saltos, é processo. Então ele vai construindo essa nova versão de si mesmo que sim, ele gostaria de ser. Mas ele não criou uma máscara de cristão. Ele fez o processo de dentro para fora mesmo. Então por isso que ele não tinha problema em trazer ao seu lado sombra, porque ele não estava querendo parecer santo ou cristão. Ele estava querendo de fato ser. Então não adianta esconder um aspecto negativo, eu tenho que trazer ele para frente, para olhar para ele e falar como é que eu lido com isso. Como é que eu faço que isso não me cause mal e não cause mal para os outros? Como é que eu regulo isso em mim para não ser aquilo que eu não gostaria de ser? Então, Paulo nos fala das suas mazelas. E numa dessas falas, quando ele estava se construindo como cristão, numa das suas cartas a Romanos, que está lá no capítulo 7, ele diz assim, ó, algo do tipo, puxa vida, eu percebi que o bem que eu quero fazer, porque eu já tomei consciência, porque agora eu conheço os ensinos do Cristo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, porque eu sei que está errado, esse eu faço. Então ele está nessa pergunta, admitindo as próprias sombras. E esse é o ponto central do nosso encontro de hoje. Hoje nós estamos aqui conversando sobre o que psicologicamente entendemos sobre sombra. O conceito de sombra na psicologia de Joana de Ângeles, ou psicologia analítica, que é de onde Joana parte para escrever a sua psicologia espírita. Então, o conceito de sombra é isso que Paulo está nos mostrando. É como se ele falasse assim, eu não sou só eu. E depois ele vai falar, é o pecado que habita em mim. Como se ele dissesse, tem algo em mim que não é adequado, que é pecado no sentido de errar o alvo, de querer uma coisa e fazer outra. Né? Então, como se ele falasse, tem conflitos internos que não me deixa ser quem conscientemente eu quero ser. Então, o que Paulo está dizendo? Conscientemente, quando o meu ego está me ajudando a pensar, eu digo assim, vou ser paciente. Eu quero, eu entendo, é isso que eu busco. Ok. Mas existe em mim um pecado, um conflito, algo que não é adequado, que de vez em quando toma o lugar do meu ego e eu não sou mais eu, e daqui a pouco eu estou sendo impaciente. E daí eu depois digo assim, puxa vida, por que eu explodi? Por que nossa, eu não queria ter feito, parece que não era eu. E de fato não era eu ego, era o outro eu que vive em mim reprimido, mas que de vez em quando entra em ação e me toma, e de repente eu ajo de formas que não era o que eu queria, não era o que eu tinha planejado, não era o que eu acredito. E no entanto eu faço o bem que eu quero fazer, me preparei para ser só paciente, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu falei que eu não queria mais ser explosiva, esse eu faço. Então nós estamos falando, e Paulo está nos mostrando, que existem dois aspectos. Existe o aspecto consciente, que é esse que eu sei pensar a respeito, que eu sei elaborar, e tem um aspecto inconsciente e escondido que eu não sei. Eu não sei a hora que surge, eu não sei de onde surge, eu não sei por que surge. Está nas minhas sombras, faz parte do meu inconsciente. Então, quando eu me pergunto como não gostaria de ser, é muito provável que essa relação de como eu não gostaria de ser, se eu não gostaria de ser e tenho medo de ser e não admito ser e for fazer um esforço para não ser, cuidado, porque pode ser que o caminho que eu esteja adotando seja finge que não existe, reprime, deixa para lá, joga no outro, fala que é o outro que é. Você não pode admitir que você é, então você fica como se fosse cindido, dividido. Tem o eu que eu aceito, que é o que eu quero ser, e tem o outro eu, que sou eu também, mas que eu me distancio, eu crio um paredão, porque eu não quero saber dos meus aspectos que são negativos. Eu não quero, eu não posso, porque eu não sei como eu vou lidar.
E eu preciso ser a persona do religioso, do bonzinho, do cidadão exemplar, da mamãe querida e do profissional nota 10. Toda vez que eu crio uma persona muito forte, faço muita questão de ser a perfeita, perfeccionismo é isso. É eu me distanciar daquilo que pode atrapalhar meus planos de me sentir perfeita. Então, tudo aquilo que pode vir à tona e atrapalhar a minha mensagem que eu tento trazer, eu sou a boazinha, eu sou a religiosa, eu sou a profissional nota 10, ninguém tem nada que reclamar. Aí, de repente, eu cometo um erro, o que eu faço? Esconde, não pode, porque senão vai acabar com a imagem que eu tento passar de mim. Então, quando nós estamos aqui nos propondo a fazer a reforma íntima, a gente vai precisar lidar com aquilo que foi colocado embaixo do tapete. Vou ter que tirar o tapete, não é que eu só vou levantar, vou ter que tirar o tapete e levar lá fora, lavar, deixar secar, limpar o chão para depois pôr. A reforma íntima vai exigir de nós isso, da gente ir lá para o inconsciente, nas nossas possibilidades, porque não é fácil. A gente fala que o inconsciente não tem chave daqui para lá. Tem chave de lá para cá, ele que solta quando ele quer, a gente não consegue falar, deixa eu dar uma volta no meu inconsciente, né? Então, é preciso a gente usar das estratégias que a gente tem para tentar nos aproximar dos conteúdos do inconsciente, para poder trazer aquilo que, eu não gosto de ser assim, mas tá bom, eu ainda sou. Eu estou em processo, faz parte, isso é plano divino, fase, processo, etapa. Eu ainda sou assim. Por mais que eu me esforce para ser paciente, já que nós estamos usando esse exemplo, de vez em quando eu perco a paciência e sou eu. Eu sou assim e Deus permite que eu seja. Deus me ama como eu sou. Eu fico imaginando Jesus passeando por nós e vendo nossas sombras, porque para ele tinha a visão cósmica, a consciência cósmica descrita por Joana de Ângeles, né? Então, para ele não tem tempo, não tem espaço, ele nos observa no âmago do nosso ser, ele penetra nos nossos conteúdos psíquicos. Então, para cada pessoa que ele encontrava, ele sabia quem era essa pessoa antes, durante e depois. Ele sabia o potencial dessa pessoa, ele conseguia enxergar o todo, né? Pelo seu grau de evolução. E, no entanto, ele olhava para cada um com aquele olhar amoroso. É como se ele nos amasse do jeito que a gente é. Ele não amava a persona que a gente mostrava para ele, até porque ele enxergava lá dentro. E ele nos amava mesmo assim, apesar de nossos conflitos, nossas más tendências, nossa ignorância. É assim que nós devemos também buscar nos amar. Nós não devemos nos julgar, por isso que ele diz, não julgueis, vocês nem sabem, vocês não têm ainda maturidade espiritual para fazer análise. Vocês já vão sair excluindo gente, lacrando, cancelando, seja lá qual é a linguagem da moda de hoje. E Jesus jamais lacrou, cancelou, censurou no sentido de você não serve, vamos sumir com você. Jesus apontava o erro, mas nunca falava da pessoa que errava. Acolhia a todos, amava a todos. Seu olhar, não importa quem estivesse diante dele, era um olhar amoroso. E é assim que a gente deve aprender a se olhar. Puxa, Cris, você ainda traz a impaciência. Tudo bem. Deus garantiu a lei do progresso e você um dia vai lidar com isso. Vamos continuar nos esforçando, como a gente está fazendo, Cris, mas está tudo bem. Eu te amo mesmo assim. É olhar para o espelho e tentar ter essa conversa. É nos aceitar inteiros e não só o lado bom da história. Até porque a gente costuma fazer isso com fora também. Quando a gente não aceita nossos aspectos, a gente não aceita no outro. Sabe quando a gente fala, nossa, eu não consigo ficar com ninguém porque eu só vejo defeitos? Essa pessoa é muito assim, aquela pessoa é muito assado. Então tá na hora de aceitar o defeito. Tá tudo bem, você é assim? Ok. Vamos lidar com os outros, vamos arranjar um jeito de lidar. Porque se eu quiser ficar procurando perfeição em mim ou no outro, eu não vou chegar a lugar nenhum no nosso grau de evolução. Bom, vamos entrar então nos conteúdos, né, da sombra. Vamos lá para Joana de Ângeles, autodescobrimento. Com as notáveis contribuições de Freud e, mais tarde, de Jung, entre outros, o inconsciente passou a ser a parte da atividade mental que inclui os desejos e aspirações primitivas ou reprimidos, segundo o mestre de Viena, em razão de não alcançarem a consciência espontaneamente
graças à censura psíquica, que bloqueia o conhecimento do ser, mas somente através dos métodos psicoterápicos, que é revelação dos sonhos, redescobrimento dos fatores conflitivos, dos atos perturbadores e outros, ou dos traumas profundos que afetam o sistema emocional. Então, o primeiro aspecto das sombras que nós vamos levantar aqui, os desejos reprimidos, aquilo que, ai, que vontade de xingar, mas não posso porque eu sou a religiosa santa, então engole e joga lá para o inconsciente, né? Ai, que vontade de fazer isso, quer dizer, então a Cris está falando que eu não posso reprimir desejos, sai fazendo tudo que dá vontade. Não, nós temos que dialogar com os desejos, como a gente faz de adulto para criança. A gente já sabe que quando uma criança quer falar assim, mamãe, eu não quero ir para a escola hoje. A gente não deve falar para a criança, por que eu preciso ir para a escola? Porque não, porque sim, isso é reprimir. Isso significa não vamos tocar no assunto, não faça e ponto final. Fica aquela coisa assim, mal resolvida. Eu faço, eu não faço, eu faço porque minha mãe mandou, mas eu não entendi bem o que aconteceu. Então a gente sabe que na educação hoje a gente vai explicar. Olha, mamãe, por que eu não posso faltar da aula? Olha, você não pode por causa disso, daquilo, aponta algumas coisas, mostra a realidade, amplia, explica, descreve, fala. Agora a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito ou que não precisa ser feito. Isso não foi reprimir. Isso foi pôr limites, foi disciplinar, foi ensinar. Isso é pedagogia. Isso é aprender. A gente pode fazer isso com a gente. Ai, que vontade de hoje não fazer nada o dia inteiro, de não ir trabalhar. Não, não posso pensar nisso, não posso pensar. Não, isso é reprimir. Como que é então? Olha, Cris, vamos pensar. Vamos tentar enxergar um lado bom nisso. E pensa se você ficar em casa, pensa se todo mundo fizesse o que quisesse, pensa se o dia que você precisa de um médico, se ele resolveu aquele dia ficar em casa, eu vou negociar comigo, eu vou me ensinar, eu vou me disciplinar, eu vou conversar comigo. E aí eu tomo consciência, eu ampliei, eu pensei, eu refleti, eu entendi. E aí eu vou. É diferente reprimir, não toca no assunto, pronto, acabou e faça, ou não faça. Enquanto que disciplinar, ensinar, conversar a respeito é entender. Dá para perceber, né, a diferença de um para o outro. Então, primeiro aspecto da sombra, Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, capítulo 4, ela chama a atenção disso, desejos reprimidos, censura psíquica. Ai, que feio que eu pensei. Ai, afasta logo, não posso pensar nisso. Não, isso é reprimir. Esse negócio vai lá para o inconsciente ficar escondido e um dia vai voltar na forma de um problema, de um surto, de uma doença psicossomática. Aquilo que eu reprimi não vai ficar diluído lá porque nada se resolve sozinho. Eu não quis pensar a respeito, eu não quis conversar a respeito, ficou lá. Um dia aquilo vai ganhando força, vai ganhando energia, aquilo volta e às vezes na forma de uma doença psicossomática que tem relação no corpo com aquilo que a gente reprimiu no inconsciente. A gente enxerga no corpo aquilo que a gente não foi capaz de enxergar mentalmente, psicologicamente falando. Um outro aspecto da sombra, que a gente vai ainda no livro Autodescobrimento, mas agora capítulo 7, Joana de Ângeles vai falar sobre esse desconhecido, sobre o que não é compreendido, que também faz parte da sombra. Então nós estamos descrevendo. O que está na sombra? O que está no nosso inconsciente? Os desejos reprimidos, censurados, que mais? Anseios e medos não digeridos, ocorrências incompreendidas e palavras como gestos agressivos, educação castradora, interrogações sem respostas que se transformaram em conflitos da personalidade. Prosseguem aguardando esclarecimentos, liberação, que se apresentam na área dos sonhos, aparecem nos nossos sonhos. Os mais antigos, porque mais preservados pela maneira repetida como foram arquivados, ressumam com frequência, produzindo estados oníricos tumultuados e apavorantes. Então aqui Joana está dizendo outros conteúdos do inconsciente, são aqueles anseios e medos não digeridos, que é isso, engole, você não vai fazer. Eu tô com medo disso. Esquece que passa, antes de casar Sara, né? Não vamos falar do assunto. Engole esse medo, deixa pra lá. Eu tô com muita vontade disso. Não, agora não dá tempo. Pode parar, isso daí é do mal, isso é feio. Engole. Aquilo que eu não digeri, aquilo que não foi bem entendido. Tudo isso vai ser conteúdo do meu inconsciente.
Quer ver uma coisa que costuma acontecer bastante? Então eu sou uma criança, tenho, sei lá, 6 anos, né? E aí eu tô vivendo numa casa em que os meus pais, por exemplo, eles estão passando por conflitos pessoais, conjugais, profissionais, não sei. Mas eles ficam estressados, eles brigam o tempo todo, inclusive comigo. Eles falam comigo de um jeito muito agressivo. E eu não entendi o que eu fiz, eu não sei o que que aconteceu. E eu começo a fazer uma interpretação que é minha. Eu, como criança, não sei o que está acontecendo, nem entendo o que que seja trabalhar. Não sei que meu pai está com problema porque ele está desempregado. Não sei que eles estão brigando entre eles porque eles estão com problemas conjugais. Não sei. Eu sei aquilo que me toca. E aquilo que me toca é: minha mãe vem brava comigo, meu pai vive brigando, xingando, e muito bruto e exigente. Eu não sei o que está acontecendo. Então eu faço a minha interpretação com aquilo que eu sou capaz de alcançar. E eu digo assim: acho que meus pais não gostam de mim. Porque olha como eles falam comigo. Olha o quanto eles me dão de bronca. Eles nunca elogiam o que eu faço. Tudo o que eu faço eles criticam. Eu não sou capaz de entender que eles não estão bem. Que eles não estando bem, não são capazes de enxergar o lado bom da vida. Eles não têm calma o suficiente para estar comigo e comigo. Eles, quando estão comigo, trazem junto os seus conteúdos. Mas eu, como criança, não tenho como fazer, eu não alcanço isso. Então, eu faço a minha interpretação. Meus pais não gostam de mim. E engulo isso. E aí, pro resto da minha vida, cada vez que a minha mãe me der uma bronca, cada vez que meu pai me fizer uma crítica, eu reforço aquela crença que ficou instalada. Olha lá, olha lá, olha lá. E isso vai ganhando força e eu crio uma imagem de mim mesma com base nisso. Eu não sou tão boa porque se eu fosse, os meus pais teriam me amado muito quando eu era criança. Uma interpretação minha que eu deixei arquivado porque eu fui reforçando. Eu fui entendendo do meu jeito, ninguém me explicou, nunca minha mãe chegou para mim e falou: "Olha, filha, às vezes a mamãe tá brava, estressada, não é com você". E conta minimamente, a mamãe tá com problema, a mamãe tá com dor, a mamãe tá com... Então não é com você, mamãe te ama. Se a mãe não teve essa sensibilidade de perceber que o filho estava fazendo essa má interpretação, pode ser que essa criança chegue a ser um adulto que carrega essas feridas, essas crianças feridas dentro de si. Então tá lá no inconsciente. É um conflito, é um conteúdo que tem carga emocional forte, que atrapalha, que me faz ser mais triste ou ter uma baixa autoestima. Cada um vai manifestar de um jeito. Então é disso que Joana está falando nesse trecho, dos conteúdos que não foram digeridos, quer dizer, processados, conversados, elaborados e diluídos. Engole inteiro. Joga lá, não pensa a respeito. Pecado, não pode, para com isso. Nada disso, agora não. Chega, chega, chega. Engole inteiro. Eu não entendi o que está acontecendo, não pude conversar sobre o que eu estava sentindo, simplesmente joga para algum canto aí do fundo. E a gente joga para um canto do fundo. Então, esse desconhecido, esse não compreendido, os traumas que a gente joga lá para o fundo, mas não sabe muito bem o que significou, fica lá, aguardando que eu vá, por bem, como a gente costuma falar, por amor, eu vá lá, inconsciente, deixa eu ver o que tem aí, né? Nos processos de autorreflexão, de autoanálise, de psicoterapia, de meditação, de oração, eu vá lá e tente olhar para mim, tente encontrar esses conteúdos para poder digerir, diluir, conversar, esclarecer, ou eles vão ficando lá até que chega uma hora que eles irrompem. Seja num comportamento desequilibrado, seja em algum surto psicótico, em alguma neurose ou até na forma de doenças, fisicamente falando, né, somáticas. Por isso que é importante a gente fazer a reforma íntima, porque a gente evita dores, sofrimentos, porque a gente chega antes, nós vamos tocar nos pontos antes deles eclodirem, ou na linguagem analítica, antes dos complexos constelares. A gente já vai falar sobre complexo. Bom, então, mais um conteúdo da sombra. A gente tem no slide anterior aquilo que foi reprimido, né? Não posso ser assim, então esconde embaixo do tapete. Aquilo que é desconhecido, não estou entendendo o que está acontecendo, mas engole, finge que nada está acontecendo, joga para dentro, você não sabe o que é, mas tudo bem. E a gente pode, e tem muitas outras, mas mais uma aqui.
Agora está lá no livro Triunfo Pessoal, mais uma forma de descrever o que tem nos conteúdos das sombras, né, do inconsciente. No capítulo 1 do Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles lembra que a gente traz também no nosso inconsciente as questões adquiridas nas vidas passadas. Então ela diz assim: da mesma forma, a sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Por outro lado, o desconhecimento, a ignorância das coisas e da realidade responde por essa sombra, e olha, ela já dá esperança pra gente, que se pode dourar. Eu posso pegar essa sombra e iluminar. Eu posso reconfigurar essa sombra, transformando aquilo que me atormenta, que me prende, que me escraviza, em algo que me liberta, que me ilumina, que me faz bem. Após o esclarecimento, a conquista da verdade, eliminando os conflitos que remanescem esquecidos. Então, isso é reformar. É a gente se propor a ir vasculhar o nosso inconsciente de forma que a gente possa encontrar aspectos que foram de vidas passadas, comportamentos que foram reprimidos, conteúdos que foram evitados, mal digeridos e que estão lá. Eles não estão resolvidos. É literalmente, como a gente diz, jogar sujeira para baixo do tapete, ela não some. Embaixo do tapete não existe um processador, um triturador que some com poeiras ou com sujeiras. Elas vão continuar ali. Enquanto eu não falar, tá bom, vamos levantar o tapete, vamos limpar a sujeira, ela vai ficar lá. Então não adianta eu fingir que não acontece, deixa pra lá, para de pensar, esquece que isso daí some, não some. A nossa possibilidade não é fazer desaparecer aquilo que eu não gosto de ser. Então, como não gostaria de ser? Eu não gostaria de ser invejoso. Então, não pensa sobre o assunto. Finge que você não é. Cada vez que você sentir inveja, engole ela, que ela some, ela não some. Ela vai continuar lá. A possibilidade que eu tenho não é esperar que ela suma, mas é processá-la. Isso é reforma íntima. Reforma íntima é vasculhar para encontrar aquilo que eu não gostaria de ser, aquilo que está lá nas minhas sombras, no meu inconsciente, tentar trazer à consciência para digerir, explicar, entender, conversar a respeito, diferenciar, separar, ampliar. É o que a gente faz. Então, às vezes eu vou pegar esse aspecto meu lá da infância. Minha mãe vivia me dando bronca, nada que eu fazia estava bom, meu pai era muito agressivo, eles eram muito exigentes. E eu sentia que eu era horrível, imperfeita, não sabia fazer nada. Tá, agora eu sou adulta. E eu posso conversar a respeito. Então eu vou lá, tem isso lá, então pronto, traz pra cá, olha. Cris, vamos pensar. Será que de fato era tudo você? Será que os seus pais não estavam com algum problema e que eles acabavam extrapolando, inclusive reverberando em você? E mesmo que você fosse uma outra coisa, todo mundo é um pouco de algo que não gostaria de ser. E aí, Cris, o que você pode fazer a respeito? Vamos tentar pensar sobre as questões que você não gosta de ser? Será que você, eu não valho nada? Será que você não vale nada mesmo? Vamos tentar encontrar em você aspectos para ver se a gente acha que tem valor. Agora, o que é não valer nada? Se é que eu sei o que é valer alguma coisa, quer dizer, eu critico, eu desconstruo, eu faço perguntas, eu amplio, eu separo. Conforme eu estou lidando com isso, isso vai se dissolvendo. É da alquimia, porque Jung descreve os processos psicológicos, né, psíquicos, como os alquimistas faziam. Então é como se a gente pegasse uma coisa que está muito densa, imagina um pedaço de barro. E eu apertei, apertei, apertei. Quer dizer, ele está ocupando um espaço pequenininho. Por quê? Porque ele está muito condensado. Então ele está duro, ele está rígido. Eu não sei o que tem lá dentro. Eu não sei nem se ele não está guardando alguma coisa no seu interior. Então ele está lá denso. O que acontece se eu diluir? Começa a jogar água, jogar água, jogar água. Ele vai se afrouxando, se afrouxando, se afrouxando e ele dilui. Quando ele dilui, eu sou capaz de ver tudo.
Eu vejo ele espalhado, olha, não tinha nada dentro, ou tinha uma coisa dentro. Eu sou capaz de ter uma visão mais ampla daquilo que estava condensado. É isso que eu tenho que fazer, pegar esses traumas e tentar diluir. E como que seria a água? A água seria a própria palavra. Pergunta, conversa a respeito, libera a sua imaginação, tenta trazer mais explicações, porque o que a gente costuma fazer que gera conflitos? A gente dá uma explicação a respeito. Meu pai me xingava muito, minha mãe não me falava parabéns, logo eles não gostam de mim. Essa é uma dedução minimalista, mínima, estreita. Então, o que eu posso fazer para diluir? Nossa, vamos tentar arranjar outras explicações? Será que não era eles que estavam com problema? Olha, lembra que de fato depois eles vieram a se separar. Então, vai diluindo, vai ampliando, vai destrinchando. Isso é terapêutico. Isso alivia aquela densidade, aquela pressão vai ficando mais diluída. E aí eu sou capaz de lidar melhor com aquilo do que aquelas coisas tensas, rígidas, que estão lá no inconsciente. Né? Então, por isso que Joana fala de dourar. Não é negar, reprimir, esconder, eu quero arrancar de mim. Mas é dourar, eu preciso dourar. E é iluminar, destrinchar, conversar a respeito, aceitar, trazer à tona, trazer à consciência. Já que nós falamos dos complexos, vamos só trazer aqui algum conceito para que quando a gente fale de complexo a gente saiba do que a gente esteja se referindo. É um conceito junguiano da psicologia de Jung, mas usada também por outros, né, pelos pós-junguianos, pela transpessoal, e a gente adota também, Joana de Ângeles também adota esse conceito. Então, complexo, lá no livro O Triunfo Pessoal, nesse mesmo capítulo 1, ela explica: exteriorizados pelo inconsciente através dos sutis mecanismos cerebrais, essas ocorrências ressurgem como complexos quando possuem conteúdo perturbador, efeitos naturais das ações morais iníquas que as soberanas leis de causa e efeito impõem ao espírito como necessidade de reparação e de reeducação. Todo conflito carrega uma carga psicológica de alta tensão nervosa devastadora. Então, o que seria complexo? Vamos tentar destrinchar um pouco esse conceito. O complexo Jung descreveu como conteúdos do inconsciente. O complexo está no inconsciente. Quando ele vem para a consciência, ele deixa de ser complexo. O complexo é um conteúdo que está no inconsciente, que tem alta carga emocional, ou seja, está carregado de emoção, carregado de raiva ou de tristeza, ou de seja lá qual tipo de emoção que tenha, de nojo, de alegria. Então, é um conteúdo do inconsciente que tem alta carga emocional demais e ele foi criado a partir de um centro. Esse centro é um tema, é um centro arquetípico, mas vamos deixar o arquétipo um pouco de lado por enquanto. Quer dizer o seguinte, a partir de um tema, a partir de um assunto, a partir de uma experiência, eu criei um complexo. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja andando na rua, estou caminhando tranquila, sossegada, pensando, né, na minha vida. É noite, eu estou carregando minha bolsa, a rua está deserta e de repente surge um assaltante. Eu não vi de onde ele veio. Eu só vi que ele pulou de um muro. E ele me deixou aterrorizada. E ele roubou minha bolsa. E ele me ameaçou a vida. E eu me assustei. Então, imagina a carga emocional que está presente ali. Altíssima. Medo, aflição, susto, mas medo principalmente. Medo. Ele vai embora com a minha bolsa. Eu levo um tempo para né, aliviar e vou embora. O tempo passa. Um dia eu estou andando numa rua com a minha bolsa. Não é noite e a rua não está deserta. Mas quando eu me dou conta que eu estou sozinha numa rua com a minha bolsa, pode ser que eu evoque, sem saber até, nem preciso lembrar conscientemente. Pode ser que comece a me dar, ai, que sensação ruim de que alguma coisa vai acontecer, eu não sei o que é. Mas o meu inconsciente está identificando similaridades com a situação.
e está trazendo de volta a emoção que apareceu quando eu vivi aquilo da outra vez. Então, às vezes eu faço, tem um lado bom, que se eu tiver de noite, escura, andando com a minha bolsa, o meu inconsciente vai me fazer ter medo, o que eu vou fazer? Ai, esse lugar aqui não é bom. E aí o que eu faço? Eu saio logo dali, eu ligo para alguém, eu entro numa casa, seja lá o que for. Eu me protegi. Então tem um lado bom de proteção. Mas tem um outro lado que ele é inconsciente e eu não sei o que está acontecendo. Ou pode ser que eu esteja andando e alguém pule de um muro porque é uma criança que está brincando e eu já associe ladrão, ladrão, ladrão. Não era ladrão. Mas eu enxerguei ladrão porque pareceu com a última vez que eu passei por isso. Então, o complexo, Jung fala, não somos nós que os temos, são eles que nos têm, porque eles é que mandam em nós. Eu estou passeando na rua sozinha com a minha bolsa e o complexo faz com que eu comece a morrer de medo. Não sou eu que quis morrer de medo, não foi eu que provoquei conscientemente. É o complexo que se manifesta, a gente fala o complexo constela, o complexo constelou e daqui a pouco eu comecei a sentir e a viver coisas que eu não sei o que está acontecendo. Lembra do Paulo? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O complexo constela e eu começo a brigar com alguém e eu falo, o que eu estou fazendo? Às vezes enquanto eu estou brigando com alguém ou xingando alguém, eu mesma digo, o que você está fazendo, Cris? O que é isso? É desproporcional. Significa um complexo constelou. Alguma carga de energia emocional alta foi revivida. E eu não sou capaz de diferenciar uma coisa da outra, então eu reajo como se fosse aquela vez, mas não foi aquela vez. E a gente fala assim, nossa, exagerei. No inglês é overreactions. O que é isso? Você reagiu além. Não precisava tanto, Cris. Nossa, você não parava de falar. A pessoa fez quase nada. E você não parava de falar. Pois é, porque eu não estava vivendo aquela situação. O complexo de outra situação constelou e eu estava vivendo essa como se fosse aquela. A minha professora de Jung diz: o passado se presentifica. Eu estou no presente vivendo complexos que foram instalados no passado. O complexo toma conta de mim, constela, e eu começo a reagir não com o que está acontecendo hoje, mas trazendo todas as outras experiências que se repetem. Então eu sou, naquele exemplo da criança do outro slide, eu estou no meu trabalho, eu já sou adulta, e o meu chefe faz uma crítica ao meu relatório, e eu falo assim, meu chefe não gosta de mim. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é, só que o complexo vai constelando, e eu faço essas associações. A minha mãe não elogiava a minha prova, que eu tirava nota boa, porque ela não gostava de mim. A criança acreditou nisso. Só que a criança continua aí. Hoje o meu chefe critica o meu relatório, é como se fosse a minha mãe não valorizando a minha nota. A minha mãe não gostava de mim, o meu chefe não deve gostar de mim. Eu vou fazendo essas aproximações que não são reais. Então, o que é dourar essa sombra? É justamente isso, Cris. Peraí. O seu chefe fez uma crítica ao seu relatório, logo ele não gosta de você? Não tá estranho isso? Vamos pensar melhor. Amplia. Ele tem razão, eu tô aqui para aprender, de fato eu achei que eu ia acertar sempre. E ok, não quer dizer nada, afinal de contas, ontem ele passou aqui e me elogiou muito. Porque na hora que o complexo constela, a gente esquece de tudo. Então meu chefe pode ter me dado 10 elogios, na primeira crítica ele não gosta de mim. E eu levo pro lado pessoal. Quando eu levo pro lado pessoal, certamente tem complexo ativado, tem complexo constelado. Veja que meu chefe nem precisa gostar de mim, a gente precisa se dar bem, se valorizar, se respeitar. Mas eu misturo tudo. E eu misturo tudo porque eu não estou consciente. Porque o inconsciente está vivendo através de mim. As minhas sombras me possuem. Então, por isso que Jung dizia, eu não tenho complexo. Porque se eu tivesse, eu seria o dono dele e eu falo para ele quando ele entra ou não. Os complexos é que me têm, porque eles entram em ação quando eu menos espero. E eu falo aquilo que eu nunca queria ter falado, eu explodo quando eu não queria ter explodido. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, né? Então esses são os complexos. E no livro Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles diz, em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Assalta o ego, toma conta do ego.
eu perco a consciência, a gente fala, nossa, perdi a razão. O que eu estou dizendo? Um complexo constelou, tomou o lugar do ego, que é quem consegue escolher, tomou o lugar do ego e vem com tudo, vem com força, e o mal que eu não quero fazer, eu estou fazendo. E eu falo, o que aconteceu? Pois é, assaltam a casa mental do indivíduo, roubam o lugar do ego e a gente explode. São conteúdos do inconsciente que estão sendo revividos. O passado se presentifica. E estou eu vivendo no presente uma coisa que na verdade aconteceu antes, mas eu estou vivendo como se fosse. Então, por isso que a gente precisa reformar, iluminar, dourar, para que a gente não fique tão à mercê assim desses conteúdos do inconsciente. Para que a gente não fique como Paulo se pôs ali. Como é que vai ser minha vida? Eu assumi que eu quero fazer isso, daqui a pouco eu tô fazendo aquilo. Eu fiz um compromisso comigo que eu não quero mais ser assim, e daqui a pouco eu tô sendo. Como é que eu resolvo isso? Iluminando, aceitando, integrando, conversando, ampliando. É isso que eu faço com os conteúdos do inconsciente. Integrar as sombras não é assumir, excluir, fingir que não existe, deixa pra lá, faz de conta que não é você, joga a culpa no outro. É admitir, cadê o meu lado, Senhor Hyde, Mr. Hyde? Cadê a minha sombra, os meus monstros, os meus complexos? Cadê os meus conflitos, minhas crenças disfuncionais? Elas precisam ser revividas no sentido de traz a consciência, aceita, tudo bem, faz parte, eu fiz isso, eu não fiz aquilo, eu tenho essa tendência, eu não queria ter, não bate com o que a minha consciência deseja, mas eu ainda estou em processo. Aos poucos eu vou organizando a casa, eu vou fazendo a reforma íntima. Reforma íntima não é da noite para o dia, não é no momento, é treino, é tomada de consciência, treino no sentido de que, ai, de novo aconteceu, mas olha, vou ficar consciente, puxa, de novo pisei na bola, mas vou continuar. É processo, é atenção, é prestar atenção. Olha, eu de novo reagi daquele jeito automático. Olha, uma dica boa é essa. Para a gente conhecer o inconsciente, presta atenção nas coisas que são automáticas. Aquilo que a gente nem pensou saiu, nem imaginou já foi. Sabe? Comportamentos repetitivos, automáticos, aquilo que eu não queria e os padrões. Procure por padrões. Sempre por trás de padrões tem complexos, tem conflitos, tem conteúdos do inconsciente que precisam ser iluminados. Porque senão eles me dominam. Né? O automático, eu tô sempre fazendo isso, tô sempre repetindo o modelo. Eu falei que eu não ia mais me relacionar com pessoas que são abusadoras, arranjei uma outra pessoa, pois ela é também, não é também aqui equilibrada e de alguma forma está me abusando. Pois é, porque você está trazendo o passado se presentifica. Eu continuo vivendo padrões, eu continuo o inconsciente automaticamente me fazendo viver de um ou do outro jeito. Então, por isso que eu preciso fazer esse mergulho para dentro. Por isso que esse é o caminho da autoiluminação. É entrar lá nas sombras e tentar ver o que tem, né? E a gente consegue vasculhar as sombras nos sonhos, né? Pelos sonhos, analisar. Por exemplo, quando a gente sonha com assaltantes, o assaltante geralmente, na linguagem da psicologia, é esse conteúdo que está querendo tomar o lugar do ego. São essas sombras que estão se aproximando e que vão me roubar a minha casa, que vão roubar o meu livre-arbítrio, vão viver através de mim. Quando eu deixo esses comportamentos automáticos viverem, é como se eu não tivesse livre-arbítrio. Eu sou um robô programado, meu inconsciente me faz fazer assim, meu inconsciente me faz fazer assim. O Paulo estava programado. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço, como se ele estivesse repetindo, repetindo. Até que ele fala, não, vou trazer consciência para isso. Aí ele faz o processo e daí depois ele fala, pronto, agora eu consigo me regular. O mal vem, mas eu falo, não, não vou fazer, eu consigo dominar, eu estou no comando da minha casa. Não é um procedimento automático e robótico que acontece. Então, Joana de Ângeles traz esse nosso convite para integrar as sombras. A gente pode conhecer as nossas sombras pelos nossos padrões repetitivos, nossas tendências. O Espiritismo nos fala, analisar as vossas tendências. Pelos sonhos, os sonhos nos trazem conteúdos de quem eu sou. Lembra que no sonho eu sou todas as personagens. Então, ai, sonhei com uma mulher chata. Ah, você tem uma mulher chata em você. Nossa, sonhei com uma menina tão mimada. Ah, você carrega uma menina mimada. Cadê ela? Vamos conversar sobre ela.
Essa é a investigação que a gente faz do inconsciente a partir dos sonhos. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, capítulo 2, ela diz assim: o amadurecimento psicológico lento e seguro propicia a descoberta desses tesouros íntimos que direcionam o comportamento, ajudando a discernir como viver-se saudavelmente ou de maneira tormentosa. O hábito arraigado, automático, de ser-se infeliz, sob disfarces múltiplos, conspira contra a identificação dos valores morais e conquista do si mesmo, Então, mudar o nosso ponto de vista, vai lá para dentro, observa esses hábitos repetitivos. Será que não tem outro jeito de eu reagir? O que mais que eu poderia fazer naquela hora? Porque a gente descreve, fulano começou a falar, eu soltei os cachorros. E aí a gente fica se justificando como se só tivesse esse jeito de agir. Então, terapeuticamente, o que seria interessante? Mas, Cris, será que não tinha outra forma de você lidar com isso? Será que você não consegue imaginar uma terceira saída? Você já não experimentou uma outra possibilidade? Isso é a gente ampliar e modificar padrões repetitivos, Mas eu primeiro preciso aceitar que aquilo que eu fiz não necessariamente é o melhor, que eu posso ter me equivocado, eu preciso aceitar que eu trago sombras, eu preciso admitir isso em mim, Um outro trecho agora lá no livro O Ser Consciente, o capítulo 3. As psicoterapias são aplicadas conforme as revelações do inconsciente, arrancando dos arquivos do psiquismo os fatores que geraram traumas e determinaram os conflitos, interpretando as ocorrências dos sonhos nos estados oníricos e as liberações catársicas nas demoradas análises. Então eu pus essa mãozinha puxando, um fio da boca desse personagemzinho aí, nesse sentido. É pela fala que a gente consegue dar vazão aos conteúdos. Então é falar, é analisar a sua fala, é perceber por que você usou essa palavra. Esse é o mecanismo psicoterapêutico. Por que para descrever a sua infância você fala muito sobre esse termo, sobre esse conceito? Por que você interpreta isso? Quando acontece, você acha que significa... Será que significa isso mesmo? Será que não tem uma outra forma de a gente ver? Então, a proposta é ampliar, é destrinchar, é conversar a respeito daquilo que a gente capta do inconsciente, tendências, explosões, tudo isso pode ser usado como isca para depois a gente destrinchar. Isso é autoconhecimento, é prestar atenção em si, nas suas reações, nos complexos que constelam e tentar entendê-los, ampliá-los, buscar outras explicações, tentar entender por que você sente isso, simplesmente ir dando combustível para aquilo, que o próprio processo já é terapêutico por si, não preciso chegar num lugar específico. Então, para a gente finalizar hoje, eu deixo esse convite, que foi retirado de uma mensagem psicografada por Divaldo em Assis, na Itália, em setembro de 2009. E Joana de Ângeles fala a respeito dessa aproximação do consciente com o inconsciente, da autoiluminação, que é o processo para iluminar as sombras. Então, com ela, com a autoiluminação, rompe-se a dualidade do ser. Não sou mais Mr. Hyde e Dr. Jack, eu não sou mais esse médico e monstro. Eu vou me aproximando, eu tenho aspectos positivos e negativos, tem hora que eu acerto, tem hora que eu erro. Eu não preciso ser uma coisa ou outra. Eu sou tudo. Eu sou um eu muito complexo, Então rompe-se a dualidade do ser, na qual o ego e o self lutam pela primazia, conseguindo harmonizá-los em uma suave identificação de objetivos em que não mais se combatem, porém se unem na mesma finalidade existencial, transformando-se em conhecedor do que lhe sucede e acontece em volta, supera as paixões emocionais, os complexos, os interesses egoístas e equilibra-se. Nesse estágio não teme o futuro, não sofre as recordações do passado, o passado não se presentifica mais, Não se aflige com a chegada da velhice e muito menos com a perspectiva de morte. Eu vou aprender a viver o presente e não misturando com o passado ou com anseio pelo futuro. Então a reforma íntima nos leva à autoiluminação e, por consequência, uma vida plena melhor no presente, sem se misturar com conteúdos gravados no nosso inconsciente. Ficamos então aqui por hoje e eu espero vocês em nosso próximo encontro.